apresentar esse vídeo. É uma atividade de homilética 2, é um vídeo sobre uma mensagem especial para o Dia dos Pais. O tema é Nas Pegadas do Meu Pai, e ele mostra a respeito da questão da nossa paternidade. Ele fala sobre nós como pai nos tornando como exemplos. E eu queria começar esse texto falando sobre a questão da paternidade, né? A paternidade ela tem origem na figura do nosso próprio Deus. A palavra de Deus ele declara que o nosso Deus é o nosso Pai. E Jesus afirma, né, que ele tinha um relacionamento com o seu Pai. E também a gente pode ver isso no Evangelho de João. João 1,12 fala, né? Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E também Jesus nos ensinou a orar ao nosso Pai. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E a palavra de Deus, ela sempre nos orienta que Deus é o nosso Pai que nos instrui, nos corrige e nos disciplina também. E a gente percebe que a própria figura da paternidade, ela tem, né, a sua figura na própria figura de Deus, né? Só que a gente percebe que cada vez mais nos nossos dias modernos tem ficado difícil pensarmos o que é ser pai. É muito difícil hoje. A gente vê, por exemplo, os meios de comunicação criando os personagens onde a figura paterna ela é denigrida, diminuída, como, por exemplo, Homer Simpson, dos Simpsons, do seriado. A gente vê ele ali como um homem que bebe, não tem autoridade, não sabe com quem fala. A gente percebe aí também a família dinossauro, onde o pai representava a figura do bobalhão, que nunca se impressionava, que não tinha o controle da sua família. E quando a gente olha para os divórcios, a gente percebe isso, né? A ausência do pai na situação do divórcio, a gente percebe o número crescente aí e os traumas que geram, né, nos seus filhos isso. E a gente tem que se lembrar que ser pai é uma bênção, a palavra de Deus, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E à luz da palavra de Deus, eu queria refletir com um texto de vocês aqui nesse momento, que é um texto que se encontra em 1 Coríntios 11:1, que fala assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esse texto é interessante porque Paulo ele está falando que as pessoas devem se tornar seus imitadores assim como ele é de Cristo. O que isso quer dizer para a gente, né? Talvez eu acho que como pai, um dos acontecimentos que mais cause alegria para você, mais dê orgulho, é ver o seu filho te imitando, né? E isso é um mecanismo normal, natural, ligado, né, à questão da aquisição da linguagem. Então a maneira como nós falamos, eles acabam imitando a maneira como nós nos comportamos, né? E quem nunca viu uma foto de um pai fazendo a barba junto com seu filho, né? Mesmo ele ainda sem no barba, ainda vestindo uma roupa social, com gravata, e o filho imitando, né? Paulo, ele convoca os crentes de Coríntios a tornarem, né, imitadores dele como ele é de Cristo. E é interessante por quê? Porque toda criança tem esse desejo de ser, né, e tem o seu pai como um herói. Mas às vezes a gente tem algum comportamento que não agrada, né? E às vezes nós devemos realmente pensar: será que eu estou sendo uma pessoa que mereço que o meu filho seja imitado? Será que ele consegue ver isso? A gente então percebe que ele vai aprendendo por meio dos nossos comportamentos. Tem uma frase bem conhecida, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então você como pai pode ter certeza que o exemplo que você dá para o seu filho é muito mais do que as palavras que você se preocupa em falar. E é engraçado porque a palavra que Paulo usa ali, quando ele fala sedes meus imitadores, é uma palavra grega, mimetai, que tem origem a palavra mímica, né? É como nós expressarmos as nossas falas, é como se expressar sem usar palavras, apenas por gestos, né? Que as pessoas vejam através dos nossos gestos a maneira como nós somos. E é justamente o que ele quer dizer aos coríntios, aos crentes em Coríntios, Paulo, né? Para que a gente possa expressar, que a gente possa se expressar, né? Não através das nossas palavras, mas através dos nossos gestos. Que os nossos filhos olhem para a gente e possa ver, né? Que a gente possa realmente
os nossos filhos possam realmente acompanhar, né, os nossos rastros, né, as pegadas que nós deixamos, né, e as sombras. Era isso que Paulo estava querendo dizer aos crentes em Coríntios, né, que eles deveriam ver as atitudes, a maneira que ele se comportava, não só aquilo que ele falava, mas quem ele era propriamente. Ele não pede para que os crentes em Coríntios realizem nada do que ele não tivesse feito. Portanto, ser imitador de Cristo é permitir que as pessoas sejam capazes de ver a sombra de Cristo na nossa vida. E ainda com esse tema que a gente colocou, né, nas pegadas do meu pai, a gente pode pensar numa outra ilustração, né, uma criança perdida no meio da floresta, ela não sabe onde está, mas um bom rastreador começa a procurar as marcas, as pegadas deixadas no caminho, como um pai, né, não procura as pegadas do seu filho, né? O rastro que ele deixou. E é assim que os nossos filhos devem olhar, né? O rastro que nós temos deixado a respeito de Cristo, né? Ou às vezes nós simplesmente vivemos uma imitação artificial. No meio da arte nós temos uma questão também, né? Que é a caricatura, né? Às vezes nós tornamos uma caricatura de Cristo para os nossos filhos e nós nos damos conta. O que é uma caricatura? É uma representação grotesca, exagerada, e às vezes a gente precisa observar que às vezes a gente é simplesmente uma parte de um todo. A caricatura, a pessoa que faz uso, ela se preocupa simplesmente em destacar um nariz grande, uma orelha, alguma coisa que chame a atenção. E ali naquela forma de arte é uma maneira de registrar aquilo que ele mais vê na pessoa. Mas ela não mostra a realidade como é. Então, às vezes, nós somos caricaturas de Cristo apenas, né? Mandamos nossos filhos irem para a igreja, mas nós não vamos. Queremos que eles assistam à sala da escola dominical, mas nós não participamos. Queremos que nossos filhos estudem a Bíblia, mas nós não lemos. Queremos que eles orem, mas nós não oramos. E aí a gente vai percebendo isso, né? Que nós não temos deixado rastros, pegadas, para que os nossos filhos possam encontrar Jesus. E quando a gente ensina sobre isso, a gente tem que entender um terceiro ponto, que é o nosso relacionamento com Cristo, né? Um relacionamento que é horizontal e vertical. Quando a gente pensa no nosso relacionamento horizontal, está falando do nosso relacionamento com os outros. Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Como é que eu me relaciono com as pessoas quem eu conheço? Será que através do meu relacionamento meus filhos veem a plena manifestação de Deus na minha vida? Eles veem que ali tem um seguidor de Jesus? E o meu relacionamento vertical, que fala a respeito do relacionamento com Deus, será que meus filhos veem esse relacionamento que eu realmente sou uma pessoa que vivo, não de maneira exterior, mas interior, a minha verdadeira fé? A gente pode ver o exemplo de Jó, né? Jó, do versículo 1 ao 5, ele fala assim, o texto: na terra de Ur vivia um homem chamado Jó, era íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço, era um homem muito rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período do banquete, Jó mandava chamá-los, fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Nesse texto, Jó ele é descrito como um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e ele assumia a figura de um pai pastor, de um pai que tinha o seu papel, né? O pai de que muitos pais precisam ocupar nos nossos dias de hoje. Em que sentido Jó era um pai pastor? O que ele fazia pelos seus filhos? Ele assumia uma atitude de sacerdote, pois ele se preocupava não só com as atitudes exteriores, mas até mesmo as interiores. Você tem intercedido constantemente por seus filhos? Quais as dificuldades que ele enfrenta na oração que você tem apresentado diante de Deus? Jó deixa um exemplo muito importante. Na madrugada, Jó buscava ao Senhor para os seus filhos, e quando deixava, ele orava, né? É a mesma coisa, você não ora pelos seus filhos, mas quer que eles sejam bênçãos,
Imagina você ir para uma guerra desarmado para enfrentar vários inimigos, né? É interessante as palavras que a gente encontra em Deuteronômio 6, a instrução do pai, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno sejam no teu coração. Ensina-as com persistência aos teus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre como um animal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Por que tantos pais são negligentes em desempenhar essa responsabilidade tão clara colocada sobre os seus ombros, né, por Deus? Quais os obstáculos que a gente enfrenta para poder fazer isso e assumir esse papel de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, ensinar a palavra para eles, gravar ela ao redor das nossas casas para que eles possam realmente entender e ver essas características. Você precisa aprender a liderar a sua família como Josué, né? Josué 24:15 é um mandato de Deus para você como pai. Se não te agradas a servir, se porém não lhe agradas a servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você nesse momento tem que fazer uma escolha, tem que tomar uma decisão, e essa decisão é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa realmente não mais relativizar os valores da sua família, né? O grande problema é isso, porque muitas vezes a gente cai na questão do relativismo. Será que isso é mesmo para hoje? É para hoje, meu irmão. Você precisa se posicionar, você precisa assumir o seu papel de líder na sua casa que você foi colocado e enfrentar o seu desafio como pai. E eu quero nesse momento, te desafiar a que você assuma essa paternidade, tendo como modelo o próprio Deus, a quem ele é o nosso exemplo de pai, e que você se dedique a criar os seus filhos no caminho do Senhor. Amém?